Pensa num trem que eu tenho raiva, que eu fico só o olho, doido da cabeça. É quando você dá bom dia a uma pessoa e a pessoa te responde boa tarde. Pô, se eu tô te dando bom dia, você responde bom dia. Não importa a hora que é, entendeu? Eu te dei bom dia e respondo bom dia. Ou então quando você dá boa tarde, a pessoa responde bom dia, eu não almocei ainda. Eu tô te perguntando alguma coisa, você almoçou ainda? Não te perguntei nada, eu te dei boa tarde, responde boa tarde. E ponto final, e raça pra cima. Na roça tem gente que parece que acorda se coçando, só esperando uma oportunidade para puxar uma briga, arrumar uma confusão, dar um BO. Não é coisa de hoje não, viu? Desde os tempos antigos, quando o limite da terra dava discussão feia, já existia aquele vizinho que vivia com o pavio curto, de olho torto para o lado. Hoje mudou pouca coisa, só trocaram os gritos na porteira pelo comentário atravessado nas redes sociais. Começa com uma indireta, depois vem a resposta, e quando vê, já virou briga feia. E no final, você já sabe, né? Gente se xingando, dedo na cara e, em muitos casos, acabam nas vias de fato. É um se agarrando com o outro, poeira subindo e o povo em volta gritando. Larga disso, homem. Bora lá, que o bicho pega, viu? E pega fácil. Companheiro, tô com 225 hectares aqui para vender, próximo aqui de São Francisco aqui, a 18 quilômetros da cidade, e próximo travessão. Mas o cara comprar essa área aqui é o seguinte, tem que andar aqui com parabelo 24 horas, que vizinho aqui é capeta, viu? Você descuida, eles roubam arame, roubam madeira, aqui é complicado, viu? Querendo arrumar um problema, tá na hora. Trabalhar, né, gente? Porque beleza, não paga as contas. Onde tem gente, tem confusão. Na roça não é diferente. Intriga entre vizinhos, fofoca, atravessando cerca, um incomodando com a vida do outro. Cada um querendo mostrar que sofreu mais, que trabalhou mais, que a própria história vale mais do que a do vizinho. É o famoso cada um puxa a sardinha pro seu lado, viu? E a treta vira assunto postado e repostado nos grupos de zap. Tem gente tão incomodada com a vida dos outros que eu posto meu vídeo e fica comentando sobre a minha casa. Avacalhando da casa porque é de madeira. Entendi. A minha casa é tão bonitinha. Ó, espaço onde a gente fica. Pra cá de madeira. Tá de madeira a minha casa. E o que que tem? O que que tem, mana? Pra trás de mufura. Gente, minha mãe tá de boa em casa, velho. Não joga em lixo, não. Esses dias eu vi gente falando assim. Ah, porque mulher que mora na roça não se cuida. Claro que eu me cuido. Eu me cuido pra não tomar um coice da vaca. Eu me cuido quando eu tô doente. Eu me cuido pra eu não cair, né? Porque se eu cair eu vou me machucar. Então eu tenho que me cuidar. Tem muitas coisas que eu me cuido. Quem disse que eu não me cuido? Tô com essa fazenda abandonada aqui, ó. Município da Chapada, próximo da Serra da Arara. Tá abandonado, precisa de dono. Precisa de um dono. Reage aí, tem dinheiro. 600 hectares, ó. Isso aqui pra um cara que tem vergonha e coragem de trabalhar, ele tá bonito na fita, ó. 600 hectares, que luxo, que luxo. Entra em contato aqui se tiver recurso, se não tiver, fica quieto, fica quieto. Não é porque eu nunca vi uma boiadeira do job. Eu não sou do job. Eu já mandei mensagem quantas vezes pra tu, filho do cabruco, curubento. Pra tu andar falando que eu sou do job. Quantas vezes eu já mandei mensagem pra tu? Porque a igreja é assim, quando se trata o ar-condicionado da igreja, deu problema, é dinheiro, entendeu? Ah, tem que pintar a igreja, é dinheiro, é desse jeito que acontece. Tem que trocar o piso da igreja, é dinheiro, todo mundo tem que colaborar, você entendeu? Todo mundo tem que dar dinheiro. Mas por que que na hora que um irmão tá doente, precisando de dinheiro, ninguém ajuda o irmão da igreja com dinheiro? Aí agora fala, ah, vamos ajudar com oração. Mas por que que não tem que ser com dinheiro também? Qual que é a diferença? Né? A igreja então, a igreja tem que ser tudo na base do dinheiro. Aí a saúde do irmão tem que ser coração. Quanto mais certo tu é, quanto mais tu vai pelo certo, mais difícil a tua vida é. Quanto mais a gente quer fazer tudo certinho, do jeito que tem que ser, tudo é mais difícil. Eu não sei como é que pode. As pessoas aí devendo um eito até no sei lá onde, a vida vai e deve pra não sei quem, deve pra fulano, deve pra ciclano. E a vida vai andando, né? Estão lá comprando carro, casa, piscina, sei lá mais o que, e tá indo. É claro que tem gente que faz certo e tem as coisas, mas parece que quanto mais certo a gente é, mais difícil é. Passando aqui
Só para mandar um recado, meus conhecidos que moram fora, que principalmente final do ano, que inventa fazer uma tal visita surpresa. Meu amigo, meus parentes, meus conhecidos, por tudo que é mais sagrado, ninguém quer visita mais não. O mundo mudou, ninguém quer receber visita. Uma mensagem curtinha resolve o problema. Não vem não, vocês usam de esperteza. Traz daí essas crianças obedientes, umas mulheres velhas que mais parecem uma tapera abandonada, uns cantos de cerca, chega para ficar 2 dias, fica 1 mês, não vai embora mais, muda a rotina nossa, ninguém suporta isso mais não. E outra coisa, dentro de casa é o seguinte, pode morar 5, 6 pessoas dentro de casa, nós estamos acostumados, até um com a catinga do outro. Se chega um de fora e caga, fede a casa inteira, ninguém suporta. E se de tudo, vocês não der conta de ficar quieto aí e vir pra cá, usa do bom senso, traz uma barraca, vai dormir com o lobinho no quintal. Acabou. Esse negócio tá enfiando visita dentro de casa, principalmente aquele povo mais fraco. Coloca as visitas para dormir na cama, que é um lugar sagrado. Faz isso não, gente. Quem tá pra lá, lá fica. E chega aqui, traz um saco de roupa, uns trem velho que ninguém quer mais. Ninguém quer isso mais. Eu não sei vocês, eu não quero visita. E para não dizer que eu sou ruim de tudo, Feliz Natal. Os caras dizem que eu sou ruim. Galera, vem aqui, vem aqui. Ó o que os caras estão fazendo aqui dentro do capim. Vou levar tudinho. Isso aqui o bicho vem, ó. Já aqui. Olha, ó. Isso é um perigo. Vou levar isso aqui pra casa. Tem outro aqui, vem cá. Tem outro armado aqui, ó. Isso aqui o dono dele já era. Isso aqui eu vou levar. Se quiser buscar, pode ir lá em casa. Vocês sabem onde é? Olha aí, gente. O que que dá? Senhor de 83 anos querer brigar na rua. Olha o que que dá, ó. Aí, ó. E eu meti o pau mesmo. Tomei uma porrada, mas levei de porrada pra valer. Brigou com outro senhor de 80 anos. Não, de 90 anos. Ele tem 83 e o outro tinha 90. Só porque o coitado do outro era mais velho um pouquinho, levou a pior. Só que ele levou uma chumbada nos olhos, ó. Aí, ó. Eu briguei mesmo. Quem manda encher o saco? Desfez de mim, meu filho, entra na lei. Aí, eu ó. morro, mas não entrego. O cabo que trabalha para rico é melhor pegar um saco e pedir esmola para ele e pro rico. Porque o cabo trabalha num serviço desse daqui, pessoal, o serviço que eu tô fazendo aqui nas grotas é isso aí, ó, juntando pedra. E quando acabar, o cabo vai mandar, eu vou mostrar o almoço que um rico, que tem terra, gado, carros, tem tudo. Carro, tem tudo, mandou pra mim. Vou mostrar a vocês aqui nesse tanto. Agora eu de comer que trouxeram pra mim aí. Um pedaço de rapadura, um taco de batata e farinha seca. Pra quem tá num serviço desse aqui, juntando pedra. Ele fez aí, tá vendo? Olha aí o que foi que ele fez aí comigo aí, pessoal. Tô com essa motinha pra vender, ela é 2021. Ela tá baixando. A bengala tá ruim, talvez não aceita retentor, tem que trocar as bengalas. Venda abaixo da tabela, uns 3 contos, o cara pegar e arrumar. Mas só venda à vista. Que aqui em São Francisco tem uma fama desgraçada aqui. Se você vender no prazo, o cara concorda com tudo. Sabe que o tempo é só o bagaço. Mas quando chegar no dia de pagar, ele vai te dar problema, ele vai te ofender. Ele vai querer brigar, vai até te ameaçar. Que aqui tá topado de gente dessa qualidade, viu? Por essa razão, só vende ela à vista. Vende mais barato, o cara pegar e sumir pra lá. É, galera, em vida eu tô plantando café, eu tô plantando mato. Aqui, ó. Acabei de chuchar uma mudinha na terra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Ó. É mato que eu tô plantando. Tomei uma multa em 2011. Que um abençoado me denunciou. Cara que nem nunca tomei café na casa dele. Aí, ele me denunciou que eu tava roçando pra plantar café pra trabalhar. E o abençoado do cara foi lá e me dedou eu. Aí hoje, ó, em 2011, hoje é 2025. Tá dando de eu replantar aí, ó. Ó, tudo que eu replantei, lá, ó. Dá de formar a capoeira aqui, ó. Nessa área toda aqui, ó. O tanto de terra que eu perdi, ó. Meio alqueire de terra, ó. Até lá na casais seca lá, bananeira, ó. Tudo isso aqui, ó. Vou ter que reflorestar tudo de novo. Aí agora não basta só plantar as árvores, não. Eu tenho que cuidar também. Cuidar igual cuida da lavoura, eu tenho que cuidar do mato.
Depois que a poeira abaixa, vem a parte mais curiosa, a lição de moral. Cada um vira dono da razão, um conta sua versão, outro contra outra completamente diferente, e quem escuta de fora até se perde, viu? Porque parece que existem duas histórias completamente opostas sobre a mesma briga. Cada um defende o seu lado com unhas e dentes, fala da vida, das dificuldades, do passado, tenta justificar o injustificável. E no meio disso tudo, a verdade mesmo fica perdida. Mas tem uma coisa que é certa, viu? Ninguém sai totalmente certo e quase sempre todo mundo sai um pouco pior. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, gente. Aqui é minha casa, ó. Ali é minha casa. E eu vou mostrar onde que eu moro pertinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu moro do lado, ó. Ó. Isso aqui é o cemitério, onde que eu vou ser enterrada. Então, gente, aqui acaba o egoísmo, acaba tudo. A hipocrisia, acaba o narizão empinado. Pra aqui, ó. Eu cresci com esse pensamento, gente. Não adianta você ser nariz empinado, você querer passar por cima dos outros, ou querer ser mais que qualquer um e humilhar, não, gente. Nós vamos tudo pro meu buraco, ó. Daqui um dia nós tá tudo aqui, ó. Vocês entenderam? Então eu falo, eu gosto de gente humilde, gente simples, gente acolhedor. Quanto mais a pessoa é simples, é ali que eu quero estar, é ali que eu me sinto bem. Eu quero distância de gente, nariz empinado, gente que se acha o tal. Não, gente. Tudo que Deus me deu, Deus me deu. E eu dou valor a cada coisa. Mas isso não me deixou eu ser maior do que ninguém e ser diferente de ninguém. Fui achar de fazer doação de banana ontem e voltei pra casa com a cara mexendo e os olhos rodando. Sabe o que foi que eu ouvi do pessoal que eu levei? Eu levei 2 sacolinhas dessa aqui. Quem me segue sabe que eu postei ontem o vídeo falando que tava indo levar banana. Aí cheguei lá e dei, né? As picas de banana aqui. Deixei em uma casa e fui com essa outra sacolinha entregar. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim: ah, Cléo, mas essas bananas estão um pouco maduras demais, tá? Já tá quase passada. Se tu trazer umas 2 pencas verdes, eu quero. Mas essa daí eu não quero não, porque já tá muito madura. Aí eu falei, não, porque as verdes a gente vende. Tô dando essa daqui porque tá madura. E aí, tudo bem, que tá um pouco passada mesmo, realmente, tá bem madura. Também já tá amassada desde ontem andando. Aí eu falei, não, verde não tem como dar, porque além de já perder a madura, ainda vou ter que fazer doação de banana verde. E aí? Eu vou vender pra quem, se eu for doar as verdes? Não tem como. E aí, por isso que eu falo pra vocês. Quem recebeu a banana da minha mão até hoje, recebeu. Quem não recebeu, pode esquecer. Tá mais. Tinha até essa aqui que tava mais ou menos. Aí eu peguei, vim pra casa com minha sacolinha de novo, né? E passei vergonha. Será que o povo vai pegar essa banana aqui, galera? Carreguei tudo de moto. Acabei agora, tá quase escurecendo. Botei aqui na beira da estrada. Botei uma plaquinha ali, ó, dizendo que pode pegar, né? Porque as pessoas podem vir aqui e achar que é pra vender. Aí carreguei, ó. Aqui. Vou carregar mais ainda. Tem bastante ali, eu deixei uma ruma ali, vou carregar ainda. E aqui, ó, tá na boca da bigorna. Ó. Não tem distância nenhuma. É pra pegar. Pode pegar, pode, quem quiser pode carregar. Mas não sei não, viu? Do jeito que as pessoas são, seres humanos, é capaz de dizer que eu botei ali porque não presta. Que vocês estão vendo. Tudo bananinha boa, ó. Eu não peguei nenhuma que não dá pra consumir. Selecionei, lógico, as que estavam ruins eu deixei logo na roça. E trouxe só essas. E aí? Será que o povo vai pegar? Será que eu fiz certo em trazer e botar aqui? Me conte aí, galera. Me diz aí, o que é que vocês acharam dessa ação aí minha? Tô errada ou tô certa? Tá vendo isso aqui? Eu tô indo ali consertar uma colheitadeira de soja. Aqui, ó. Só Deus e eu, sozinho, tá vendo? Aí você pede a Deus um filho homem para poder ele ser seu companheiro, para poder ele estar com você, para poder aí você compra a botina para ele, aquela botininha bonitinha, já calça ele de botina, compra um chapéu, bota na cabeça dele, já ensina ele a andar a cavalo, já começa a ensinar ele, diz ele vai ser mecânico igual eu, ele vai ser do mesmo jeito e ele cresce, e aí começa a olhar mais para a mãe do que para o pai. Começa a gostar mais das coisas que a mãe gosta do que das coisas que o pai gosta. Começa a ser mais do lado da mãe do que
do lado do pai e se cresce e daqui a pouco ele não vira o que vocês pensaram que ele ia virar. Ele casou. Casou com uma mulher e vive com ela. E a profissão dele é completamente diferente da profissão do pai. Ou seja, a maior ilusão de um pai é dizer que era um filho homem. Porque ele nunca vai ser o que você é. Companheiro, você quer fazer negócio ruim, quer vender a prazo e não receber? Vende pro pessoal de Tijuco. Pega cheque dele, você vê que desgraça que vai entrar nessa vida. Paga não. Eu tenho um bolo de cheque aqui, não recebo. Hora de trator, não recebo. Nada, nada, nada. Você tem um dinheiro ajuda na mão do pessoal do Tijuco? Pega só o principal, pode perdoar o outro, não vai receber não. De tudo, você entrega logo pro capeta. Deixa o capeta receber, porque não adianta não. Pode mandar mensagem, o que for, até bloqueia o telefone. Não faz negócio com o pessoal aqui no Tijuco, não paga. O pessoal aqui é complicado, viu? No fim das contas, a roça ensina muita coisa, mas também mostra como o ser humano é complicado, seja na cidade ou no interior. Orgulho, cabeça quente e palavra mal colocada. Isso é combustível para confusão em qualquer lugar. E tem gente que quanto mais você dá corda, mais ela se enrola. No final, o que mantém a paz não é a força, é sabedoria para saber a hora de sair fora. E agora, me conta aqui nos comentários, viu? Você já viu ou já se meteu em alguma confusão dessa na roça? Se gostou do vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Olha como é que o povo desse mundo tá virado no capeta, ó pra você ver. Antigamente, o pai tinha prazer de criar uma filha, ou criar seu filho, né? Ver o nascimento do seu filho, crescer. E quando as filhas chegavam na idade de, não vou botar 16 anos, mas 18 anos, arrumava um namorado, que namorava até por um buraco da parede, entendeu? Por um buraco da parede, por pedrinha jogando uma pessoa na outra, sabe? Era assim, e dando piscadinha de zóio. Hoje não, hoje tá um bando de capeta, sem vergonha, quem não tem o que fazer, pai, mãe, filho, um caldeirão do diabo, que a filha arruma um vagabundo, um pilantra, um vagabundo, traga para dentro de casa, o pai mais a mãe trabalhando, a filha é uma desembestada, sem o que fazer, chega, topa o vagabundo no sofá, deitado, né, namorando com a filha. E fala, e aí, bom dia, tudo bem? Tudo bem. E aí, o senhor estava trabalhando? Ah, eu não gosto de trabalhar muito não, eu gosto é de love, eu gosto é de comer deitado, que nem eu estou deitado aqui. Agora diga para você ver que geração desgraçada de gente ruim que nós estamos vivendo, que não planta nada, não colhe nada e que realmente a decadência está feita aí a cada um para si. Eu conheço gente que parou, que trabalhava, parou no tempo, que hoje não faz nada, só vive enfiando bufa no cordão, falando da minha vida, da vida dos outros, botando pedra no caminho das pessoas e vive bem. Que decadência, que geração, né, do século XXI, lascada e fodida que nós estamos vivendo no nosso país. Deixa para mim nos comentários se eu estou mentindo, pode me xingar que eu vou te abençoar no nome de Jesus. Bom dia, bom dia.